Ela limpava banheiros há 22 anos, invisível, desprezada, tratada como se não existisse. Mas dentro daquela mulher de uniforme surrado e mãos calejadas, havia um segredo tão profundo, tão devastador, que quando finalmente veio à tona, um bilionário caiu de joelhos, chorou e percebeu algo que mudaria ele para sempre. Essa não é só uma história sobre desprezo e reconhecimento. É sobre sacrifício silencioso, sobre o preço que algumas pessoas pagam por amor, e sobre como julgamos errado quem não conhecemos. Você vai se arrepiar, vai chorar, e no final, nunca mais vai olhar igual para quem serve você. Fique até o fim, porque essa revelação vai partir seu coração. Se você quer histórias que tocam fundo na alma, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho. Toda semana, histórias reais que transformam vidas. Vamos lá. Seu nome era Irene, 58 anos, faxineira. Trabalhava na mansão da família. Albuquerque havia 22 anos. 22 anos acordando às 4:30 da manhã, pegando 3 ônibus. Chegando à mansão às 7 em ponto e limpando banheiros, cozinha, quartos, sala, jardins, tudo. Irene era silenciosa, não falava além do necessário. Fazia seu trabalho e ia embora às 6 da tarde. A família Albuquerque era rica, muito rica. Eduardo Albuquerque, o patriarca, tinha 65 anos. Construiu um império no ramo imobiliário. Prédios, shoppings, condomínios inteiros. A esposa, Cristina, 58 anos também, vivia de aparências. Festas beneficentes, jantares sociais, viagens para a Europa. Os 3 filhos já eram adultos e moravam fora do país. Então a mansão era habitada apenas pelo casal e por Irene. Mas Irene não era considerada parte da família. Era funcionária, a faxineira, e era tratada como tal. Cristina era particularmente cruel. Não gritava-o, não xingava-o abertamente, mas desprezava, com olhares, com gestos, com indiferença cortante. Quando Irene terminava de limpar a sala, Cristina entrava e inspecionava, passava o dedo nos móveis procurando poeira invisível, e quando encontrava o mínimo sinal, revirava os olhos com desdém. Irene, isso aqui não está limpo. Faz de novo. E dessa vez faz direito. Irene nunca reclamava. Apenas abaixava a cabeça e fazia de novo. Eduardo, por sua vez, mal notava Irene. Para ele, ela era parte da casa como os quadros nas paredes. Estava ali. Funcionava. Pronto. Ele nunca perguntou o nome completo dela. Nunca perguntou se tinha família. Nunca olhou nos olhos dela de verdade. Durante 22 anos completos, Irene aceitava tudo calada. Chegava cedo, trabalhava duro e ia embora exausta. Todo dia, todo mês, todo ano. Sem reclamar, sem questionar. Como se tivesse aceitado que aquele era seu lugar no mundo. Certa manhã de terça-feira, Cristina estava recebendo amigas para chá. Conversavam na sala de estar, rindo alto, fofocando. E Irene estava limpando o banheiro do andar de cima, quando ouviu risadas vindas de baixo. E então ouviu seu nome. Cristina, você não cansa dessa faxineira. Ela já está velha. Deve estar perdendo a eficiência. Por que não troca? Cristina riu. Aquela risada aguda e falsa. Eu sei, mas ela é barata. E obediente como cachorro treinado. Faz tudo o que eu mando sem questionar. É perfeita para o que preciso. E sinceramente, para limpar banheiro não precisa de muito cérebro, né? Outra amiga comentou, baixinho, mais audível. Mas essas pessoas, você não tem medo? Nunca sabe o que pensam, o que podem fazer quando ninguém está olhando. Cristina respondeu, com desdém absoluto na voz. Irene, por favor. Ela nem deve ter pensamentos complexos. Só limpa. É literalmente tudo que ela sabe fazer. Provavelmente é o máximo que ela pode contribuir para a sociedade. As mulheres riram. E Irene, parada no corredor com o balde de água na mão, ouviu cada palavra. Sentiu algo apertar no peito. Mas não era raiva, nem revolta. Era apenas uma tristeza profunda e antiga. Tristeza de ser reduzida a isso. A nada. Mas Irene não chorou, porque ela havia aprendido, ao longo de uma vida inteira, que chorar não mudava nada. Que lágrimas não pagavam contas. Que dignidade era fazer o que precisava ser feito. Então ela voltou ao trabalho, como sempre fazia. Naquela mesma semana, Eduardo estava no escritório particular da mansão, mexendo em documentos antigos, procurando comprovantes de impostos de décadas passadas para auditoria. E então encontrou uma pasta velha, encapada de plástico amarelado, esquecida no fundo de um armário. Curioso. Abriu, e o que viu o deixou completamente confuso. Eram documentos pessoais, certificados, diplomas universitários e fotos antigas, de uma mulher jovem. Ele olhou mais de perto a foto, e algo nele clicou. Aquela mulher na fotografia. Parecia Irene. Ele aproximou mais, e confirmou. Era Irene.
décadas mais jovem, cabelo escuro e brilhante. Sorriso radiante, olhos cheios de vida. E nos documentos ao lado, estava escrito com clareza: Irene Costa Silva, bacharel em Pedagogia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação com louvor. Eduardo ficou paralisado, congelado. Irene tinha diploma universitário. Como? Por quê? E por que esses documentos estavam na casa dele? Ele continuou vasculhando a pasta. E encontrou mais. Muito mais. Certificados de cursos de especialização, cartas de recomendação de diretores de escola e algo que fez seu coração parar. Um recorte de jornal antigo, amarelado de 25 anos atrás. A manchete dizia em letras grandes: professora voluntária transforma a alfabetização em comunidade carente do Rio. E ali, na foto granulada mais visível, estava Irene, mais jovem, cercada por dezenas de crianças sorrindo. Eduardo sentou pesadamente na cadeira. Mas Mendel, aquela mulher que ele ignorou por 22 anos, aquela mulher invisível que limpava sua casa, era professora formada, foi reconhecida publicamente, mudou vidas. Como isso era possível? O que aconteceu? Por que ela estava limpando casas? Eduardo não conseguiu dormir aquela noite. Ficou na cama olhando para o teto, pensando nos documentos, na foto de Irene jovem e radiante, e na Irene atual, curvada, silenciosa, apagada. O contraste era brutal. No dia seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito em 22 anos. Esperou Irene chegar, e quando ela entrou pela porta da cozinha carregando seus materiais de limpeza, Eduardo estava sentado à mesa. Esperando, Irene se assustou visivelmente. O patrão nunca esperava ela. Algo devia estar muito errado. Bom dia, Sr. Eduardo. Aconteceu algum problema? Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez, em mais de 2 décadas. E viu as rugas profundas. As mãos deformadas de tanto trabalho pesado. Os ombros curvados. Os olhos cansados, mas que ainda mantinham algo. Uma centelha escondida. Irene, por favor, senta aqui. Ela hesitou. Funcionários não sentavam à mesa dos patrões, mas Eduardo insistiu com gesto firme, e ela, desconfortável, sentou na beirada da cadeira. Eduardo colocou a pasta amarelada na mesa, abriu, espalhou os documentos, as fotos, o recorte de jornal, e perguntou, voz baixa mais direta: quem é você? Irene olhou para os papéis, e algo nela se quebrou. A máscara de indiferença caiu, os olhos encheram de lágrimas, as mãos começaram a tremer. E ela, pela primeira vez em décadas, falou de verdade. Irene tinha sido professora, formada com louvor, apaixonada pela educação desde criança. Trabalhava em escola pública numa comunidade violenta e carente no subúrbio do Rio. Ganhava pouco. Salário de professor sempre foi humilhante no Brasil, mas ela não se importava, porque via a realidade brutal das crianças. Fome, violência, abandono. Muitas não sabiam ler aos 10 anos. Muitas faltavam, porque precisavam ajudar família a sobreviver. Muitas não tinham esperança nenhuma, e Irene não suportava ver aquilo. Então criou o projeto voluntário. No contraturno das aulas, alfabetização para crianças e adultos. Reforço escolar gratuito. Criou biblioteca comunitária minúscula com livros doados. Tudo nas costas. Tudo por amor. E funcionou. M5 anos. A taxa de alfabetização daquela comunidade subiu drasticamente. Crianças que eram analfabetas começaram a ler. Adultos que nunca tiveram chance voltaram a estudar. Jovens começaram a passar em vestibulares. E Irene virou pequena referência local. Ganhou reconhecimento, prêmios simbólicos, reportagens. Ela era feliz, realizada, pobre, mas com propósito. Até que a tragédia atingiu sua vida como um raio. O marido de Irene, João, era pedreiro, trabalhador braçal, honesto. Eles tinham uma filha única, Clara, que na época tinha 12 anos. E eram família simples, mas unida e feliz. Mas João foi diagnosticado com um câncer agressivo, pâncreas. Um dos piores, True Masses. Ele estava debilitado demais para trabalhar. E o sistema público de saúde era lento, muito lento. As filas, intermináveis. Os tratamentos demoravam e João piorava a cada dia. Irene descobriu que havia tratamento experimental particular. Caro, muito caro, que poderia dar mais tempo, talvez até cura, mas custava o equivalente a 5 anos de salário dela como professora. Ela tentou tudo, pediu empréstimos, procurou organizações não governamentais, campanhas, mas nada vinha rápido o suficiente, e João definhava na frente dela e da filha. Foi então que ela tomou a decisão mais dolorosa da vida. Abandonou a escola, abandonou o projeto que era sua razão de viver, e procurou trabalho que pagasse mais imediatamente, e o único que encontrou, que aceitava sem burocracia, e pagava melhor que professor,
Era faxina em casas de ricos. Ela se inscreveu em agência, foi contratada para trabalhar na mansão dos Albuquerque. O salário era o dobro do que ganhava como professora. Ainda insuficiente, mas melhor. Ela aceitou, com um coração partido, dizendo a si mesma que era temporário. Só até João melhorar. Só até conseguir pagar o tratamento. Mas João não melhorou. Mesmo com o tratamento particular que ela finalmente conseguiu pagar depois de meses juntando cada centavo, ele morreu. 6 meses depois do diagnóstico, Irene ficou sozinha, viúva, com uma filha adolescente traumatizada, afogada em dívidas do tratamento, sem estrutura emocional para voltar a ensinar. Porque ensinar exigia paixão, alegria, esperança, e Irene estava vazia, quebrada. Então, ela continuou limpando, porque era seguro, porque pagava as contas, porque era tudo que ela conseguia fazer naquele estado. E os anos passaram 2, 5, 10, 22. Clara cresceu, se formou, casou, foi embora. E Irene permaneceu, limpando, envelhecendo, apagando, até que a professora brilhante que ela foi se tornou apenas memória. Distante, enterrada, esquecida inclusive por ela mesma. Eduardo ouviu tudo em silêncio absoluto. E quando Irene terminou, com a voz quebrada e lágrimas silenciosas, ele percebeu algo que o destruiu por dentro. Ele havia vivido 22 anos ao lado de alguém que sacrificou tudo por amor, que abandonou sua vocação para salvar quem amava, que carregou dor silenciosa todo esse tempo. E ele nunca perguntou, nunca se importou. Ele sentiu vergonha, vergonha profunda e dolorosa. Irene, eu não sabia. Me perdoa, por favor. Irene secou as lágrimas com as costas da mão. Não tenho o que perdoar, senhor Eduardo. Eu escolhi esse caminho. E eu pagaria o preço de novo, porque cada dia a mais que tive com meu João, valeu cada sacrifício. Eduardo sentiu algo dentro dele mudar irreversivelmente. Eduardo passou os dias seguintes obcecado. Não conseguia parar de pensar em Irene, na história dela, no sacrifício brutal que ela fez. E Amy como ela, durante 22 anos, a tratou como mobília. Ele começou a pesquisar, discretamente, ligou para contatos no Rio. Procurou informações sobre o projeto que Irene havia criado décadas atrás naquela comunidade. E o que descobriu o deixou ainda mais impactado. O projeto não existia mais. Havia sido desmantelado anos atrás por falta de recursos e liderança. A biblioteca comunitária tinha fechado, as aulas tinham acabado, e a comunidade havia voltado ao estado anterior. Mas Eduardo também descobriu algo mais. Muitos dos ex-alunos de Irene ainda lembravam dela, ainda falavam dela com reverência. Alguns haviam se formado, tinham empregos, famílias, e acreditavam tudo ao tempo que tiveram com a professora Irene. Eduardo conseguiu contato de alguns e conversou. As histórias eram sempre as mesmas. Professora Irene mudou minha vida. Eu não sabia ler aos 11 anos. Hoje sou técnico de enfermagem. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Me fez ver que eu podia ser mais. Hoje tenho meu pequeno negócio. Ela sumiu de repente. Nunca mais voltou. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas eu nunca esqueci. Eduardo ouviu cada relato e percebeu algo brutal. Irene não sabia. Ela não sabia que ainda era lembrada, que as vidas que ela tocou nunca a esqueceram, que ela ainda importava para dezenas de pessoas. Ele voltou para casa determinado. Mas antes, preparou algo, sem contar para ninguém, especialmente não para Irene. Alguns dias depois, Eduardo pediu para Irene vir à sala principal. Ela foi, nervosa, achando que finalmente seria demitida depois de revelar seu passado. Mas quando entrou na sala, havia outras pessoas desconhecidas. Ela não reconheceu ninguém, até que um homem de uns 35 anos se aproximou. Com lágrimas nos olhos, professora Irene? Ela olhou melhor, estudou o rosto, e algo antigo clicou na memória. Marcelo da Silva, era um dos alunos dela, de 25 anos atrás. Menino que ela alfabetizou quando ele tinha 10 anos e estava completamente perdido no sistema. Agora, adulto, advogado recém-formado. E ele estava chorando abertamente. Professora, eu te procurei durante anos. Você desapareceu. E eu nunca consegui agradecer. A senhora salvou minha vida. Literalmente. Me ensinou a ler. Me fez acreditar que menino pobre de favela também podia sonhar. E hoje, eu me formei. Sou advogado. E tudo, absolutamente tudo, começou com a senhora. Irene desabou. Caiu de joelhos, chorando. E Marcelo a abraçou. Outros se aproximaram. Mais ex-alunos. Todos adultos agora. Enfermeira, professor de escola pública, empreendedor com lanchonete própria, técnica em radiologia, e todos com a mesma história devastadora e linda. Irene os havia tocado, transformado, e eles nunca esqueceram.
Ela chorava sem parar, abraçava cada um, pedia desculpas por ter sumido. E eles diziam que não precisava, que entendiam que a vida era dura, mas que o que ela plantou neles nunca morreu. Eduardo o assistia de longe, também chorando, porque estava testemunhando algo sagrado, o verdadeiro legado de uma vida. Não medido em dinheiro, não medido em bens, mas em vidas transformadas. Depois que todos foram embora, Eduardo sentou com Irene. Ela ainda estava tremendo, emocionalmente exausta. Por que você fez isso? Ela perguntou. Eduardo segurou as mãos calejadas dela. Porque você merecia saber. Merecia ver que sua vida importou. Que ainda importa. E porque eu percebi algo, Irene. Eu construí prédios. Acumulei fortuna. Mas não mudei nenhuma vida. E você, sem nada, mudou dezenas. Quem realmente é rico aqui? Irene balançou a cabeça. Senhor Eduardo, eu não sou especial. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que poucas pessoas têm coragem de fazer. Você se sacrificou. E agora, chegou a hora de você voltar. Voltar a ser quem você sempre foi. Irene olhou confusa. Voltar? Como? Eduardo sorriu. Eu vou te ajudar. Vamos reabrir o projeto. Melhor? Maior? Com estrutura de verdade. E você vai liderar. Não como faxineira. Como professora. Como a educadora incrível que você sempre foi. Irene ficou em silêncio processando. E então disse algo que Eduardo não esperava. E se eu não conseguir mais? E se eu esqueci como ensinar? Eduardo apertou as mãos dela. Você não esqueceu. Você só enterrou, mas hoje o vai. Quando você abraçou aqueles alunos, quando você chorou, a professora ainda está viva. Só precisa de chance para ressurgir. Irene aceitou. Com medo, com dúvida profunda. Mas aceitou. E o que aconteceu nos meses seguintes foi renascimento puro. Eduardo não apenas financiou. Ele se envolveu pessoalmente. Comprou imóvel na mesma comunidade onde Irene havia trabalhado décadas atrás. Reformou completamente. Criou salas de aula equipadas. Biblioteca com milhares de livros novos, computadores, material didático. Contratou equipe de apoio e colocou Irene como coordenadora pedagógica. No começo, Irene estava enferrujada, insegura. 22 anos longe da sala de aula deixam marcas. Mas quando a primeira turma de crianças entrou, quando ela segurou o giz e começou a escrever no quadro, algo despertou. A professora acordou. E com ela, a paixão. A primeira criança que aprendeu a escrever o próprio nome com Irene chorou. E Irene chorou junto, porque lembrou por que havia escolhido essa profissão décadas atrás. O projeto cresceu exponencialmente. Dezenas de crianças se inscreveram. Depois, centenas, jovens que estavam fora da escola, voltaram. Adultos que nunca aprenderam a ler procuraram ajuda. E Irene atendia a todos, com a mesma dedicação de sempre. Eduardo visitava semanalmente e testemunhava a transformação, não só das pessoas atendidas, mas de Irene. Ela estava viva novamente, olhos brilhando, sorriso constante. Pastura Arata, a mulher curvada e apagada, havia desaparecido. No lugar, havia a educadora apaixonada e poderosa. Ele começou a entender algo que nunca havia entendido antes: que dinheiro sem propósito é vazio, que sucesso sem significado é prisão. E que verdadeira riqueza está em fazer diferença. Cristina, a esposa, não entendeu. Não aceitou. Por que você está gastando nossa fortuna com isso? Com essa gente? Com ela? Eduardo a encarou. Diferente de antes, mais firme. Porque finalmente encontrei algo que vale a pena. E se você não consegue ver o valor nisso, então talvez a gente não seja mais compatível. Cristina ficou chocada, mas Eduardo não estava mais disposto a viver de aparências. Ele havia mudado. Meses depois, o projeto virou referência. Mídia cobriu. Reportagens emocionadas sobre a professora que voltou depois de décadas. Sobre o bilionário que aprendeu com a faxineira. E a história tocou o país inteiro. Irene foi entrevistada diversas vezes. E sempre dizia a mesma coisa. Eu não sou heroína. Sou apenas professora. E professores fazem o que precisa ser feito. Ensinam, amam, transformam. Eu só voltei a fazer o que nasci para fazer. Eduardo, nas próprias entrevistas, era direto. Irene trabalhou na minha casa por 22 anos, e eu a tratei como invisível. Eu a julguei pela função, nunca pela pessoa, e quase desperdicei a chance de conhecer alguém extraordinário. Essa é minha vergonha, mas também minha redenção. Um ano depois do projeto reabrir, Eduardo tomou decisão radical. Vendeu parte dos negócios e usou recursos para criar instituto educacional, focado em formação de professores de comunidades carentes, oferecendo bolsas, capacitação, dignidade. E nomeou Irene como diretora executiva. Cristina não suportou pedir o divórcio.
e Eduardo aceitou. Sem luta, sem tristeza, porque percebeu que haviam construído vida baseada em valores que ele não acreditava mais, e se libertar disso era necessário. Irene e Eduardo desenvolveram parceria linda, não romântica, mas profunda. Parceria de missão, de transformação. E juntos, em 5 anos, mudaram milhares de vidas. 10 anos se passaram desde aquela manhã em que Eduardo encontrou os documentos esquecidos de Irene. E o mundo, de ambos, era irreconhecível. Irene, agora com 68 anos, era figura nacional na educação, diretora de instituto que formava professores. Palestrante era excitada, mas permanece humilde e dedicada, focada nas pessoas. Eduardo, 75 anos, havia se tornado filantropo respeitado, mas não por egos ou publicidade por impacto real. Ele aprendeu, com Irene, que sucesso verdadeiro não se mede em patrimônio. Se mede em vidas tocadas. O instituto que criaram juntos atendia milhares de pessoas anualmente. Educação gratuita, capacitação profissional, alfabetização de adultos. E tudo com excelência, mas também com amor. Certo dia, Irene recebeu notícia inesperada. Clara, sua filha, estava doente. Câncer, o mesmo que levou o pai décadas atrás. Irene sentiu o mundo desabar novamente, mas dessa vez, não estava sozinha. Eduardo mobilizou tudo. Melhores médicos, tratamento imediato, support complete. E ele disse algo que Irene nunca esqueceria. Você sacrificou sua vida para salvar quem amava. Agora deixa eu ajudar você a fazer isso de novo. Clara sobreviveu. O tratamento funcionou. E Irene percebeu que a vida havia dado volta completa. Ela sacrificou carreira para tentar salvar marido e não conseguiu. Décadas depois, conseguiu salvar a filha. E foi possível, porque alguém a viu. Alguém a valorizou. Em evento do instituto, anos depois, um repórter perguntou a Irene: qual o segredo que você escondia por 22 anos? Irene pensou longamente e respondeu com voz firme: não era segredo, era dor. Era sacrifício silencioso. Era escolher sobrevivência em vez de vocação. Eu não escondi por vergonha. Escondi por necessidade. E descobri que muita gente faz isso. Muita gente carrega histórias incríveis, mas invisíveis, porque a vida obriga escolhas brutais. Minha mensagem é simples. Olhem para as pessoas. Realmente, olhem. Porque dentro de cada faxineira pode haver professora. Dentro de cada entregador, pode haver artista. Dentro de cada pessoa invisível, pode haver o universo inteiro. Eduardo, na mesma entrevista, complementou: Irene não me ensinou a ser generoso. Me ensinou a enxergar. E isso mudou absolutamente tudo. Porque quando você aprende a ver pessoas de verdade, você nunca mais consegue ignorá-las. Hoje, a história deles é contada em escolas, como exemplo de julgamento equivocado corrigido, de segunda chance aproveitada, de humanidade recuperada. Irene nunca voltou a limpar casas, mas nunca esqueceu que limpou. E usa isso como lição constante. Não existe trabalho indigno, existe desrespeito. Eu limpava com dignidade, e se me tratassem com respeito, teria sido diferente. Respeitem quem serve você, sempre. Eduardo nunca mais contratou ninguém sem conhecer a história da pessoa. E sempre que alguém pergunta por que mudou tanto, responde: porque durante 22 anos eu ignorei alguém extraordinário. E não quero cometer esse erro nunca mais. Cada pessoa importa. E eu vou garantir que saibam disso. Se essa história tocou você, se você entende que julgar pela aparência é erro fatal, que toda pessoa carrega um universo próprio, que respeito não depende de profissão, então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Toda semana histórias reais que transformam olhares e corações. Aperte o sininho, comente qual parte te marcou mais. Compartilhe com quem precisa aprender a enxergar melhor, porque aqui todo mundo é visto, todo mundo importa. Te vejo no próximo vídeo. Continue respeitando. Continue enxergando, continue transformando. Um olhar por vez. PERS